Voltamos com o Jogo do Poder, hoje entrevistando o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Jorge Felipe, com a participação do jornalista João Noé. Vereador Jorge Felipe, há uma outra questão, uma outra mazela em relação à Câmara de Vereadores, que é a questão de alguns referentes à prisão de alguns vereadores. Nessa legislatura, 3 vereadores foram presos. O vereador Cristiano Girão, que foi cassado, e tem 2 vereadores nesse momento presos, o vereador Deco e o vereador Fausto Alves. Muito bem. Eu queria, antes de entrar nessa discussão sobre as razões que faz com que a Câmara tenha um elevado número de seus integrantes hoje atrás das grades, que tipo de posição a mesa tomou em relação, por exemplo, o vereador Girão foi cassado. Os outros 2 vereadores que estão presos e ainda não foram cassados, hoje eles têm salário ou não da Câmara, eles têm o gabinete ou não da Câmara, eles têm toda a nomeação do gabinete ainda mantida ou não, e se tem, que tipo de providência o senhor vai tomar, qual é a situação desses 2 vereadores que estão presos do ponto de vista administrativo relacionado à Câmara? Bem, quando nós assumimos a presidência da Câmara, de imediato deparamos com a situação da vereadora Carminha Jeromin, que foi cassada. Então foi a primeira cassação nessa legislatura, cassada pelo TRE. Posteriormente tivemos a prisão do vereador Girão, que decorridos 8 meses, a mesa cassou por falta. Ele estava preso e nós cassamos por falta, porque não comparecia à Câmara de Vereadores. E por fim, temos agora mais 2 vereadores presos. Então vamos começar sobre a questão do mérito dessas prisões. A Câmara de Vereadores não elege vereador. O vereador, para chegar à condição de vereador, ele precisa primeiro se submeter ao crivo do Tribunal Regional Eleitoral. O tribunal o credencia para disputar a eleição. Credenciado, ele vai à população pedir o voto. Eleito, assente e vai à representação. Bem, não vou discutir as razões que o tribunal permitiu, não vou discutir as razões que o partido consolidou essas candidaturas, que é um grande erro. Eu queria fazer depois uma consideração sobre isso. Assim, na Colômbia, houve uma crescente infiltração, digamos assim, do narcotráfico na atividade política. Isso culminou com uma situação em que 20 integrantes do parlamento colombiano tinham ligações com o narcotráfico, ou seja, havia uma bancada do narcotráfico. Basta lembrar que Pablo Escobar chegou a ser senador, que foi o maior traficante de drogas, enfim, talvez do mundo. Chegou a ser senador na Bolívia, na Colômbia. Mas aqui no Rio, me parece que a atividade miliciana, que é uma atividade, enfim, fora da lei, portanto marginal, está num processo crescente de contaminação da classe política, dado que, de 2007 para cá, 6 vereadores foram presos na Câmara Municipal, a maioria deles vinculados à milícia. O senhor está preocupado com essa infiltração, digamos, subrepetícia da milícia na atividade política? Olha, eu já estive mais preocupado. Hoje estamos menos, porque nós estamos vendo refluir esse tipo de conduta dentro do parlamento, por conta da lei do ficha limpa. Isso já está gerando um estímulo, desestímulo a essas pessoas em se habilitarem a disputar a representação popular. Mas voltando ao caso de 2 vereadores presos. Pois não. No caso do vereador Girão, ele preso, mandou para a Câmara dos Vereadores, porque ele estava em pleno exercício do mandato, preso, porque não tem legislação que possa puni-lo, ele está preso. Ele mandou uma proposta à Câmara de Vereadores. Eu não aceitei. Eu achei um absurdo o vereador estar preso e ainda querer legislar. Não, seria uma situação realmente caricata, esdrúxula. Embora, eu confesso, violentando o regimento interno, que diz que eu tinha por obrigação de acolher. Eu não acolhi, submeti à mesa, ratificou a minha decisão e não mandamos a publicação. A partir daí, começamos a trabalhar, a imaginar uma solução para evitar esses casos. Concluímos o seguinte, e criar a licença compulsória. Submetemos ao plenário a seguinte legislação. Vereador preso, está preso. 31 dias preso, é declarado compulsoriamente licenciado. Estando licenciado, seu gabinete é desativado. Seus assessores todos demitidos.
exonerados. Em 30 dias, então, há uma desvinculação do ponto de vista administrativo. Hoje, tanto um quanto o outro, tanto o DECO quanto o gabinete do Fausto está desativado e estão licenciados compulsoriamente. No caso do Fausto Alves, a gente viu que a Cristiane Brasil ela reassumiu o mandato e saiu novamente. No regimento da Câmara não tem como impedir esse tipo de movimento para manter os assessores? Na verdade, ela usou de uma falha da legislação para que, pela legislação vigente, é o seguinte: na hora que está preso e compulsoriamente licenciado, durante 120 dias não se convoca o segundo suplente, porque é o prazo estabelecido pela Constituição. Mas, se o titular retorna, aquele que está preso deixa de ser vereador e retorna à condição de suplente. E foi isso que ela fez. Ela reassumiu o mandato, o Fausto foi para a suplência e ela, depois de 2 dias, voltou a ser secretária. Aí eu fui obrigado a convocar o Fausto. Ora, convocando o vereador preso, ele não poderá se apresentar. E em 15 dias passo a convocar, pela Constituição, convoco o segundo suplente. Então ela utilizou desse expediente para não perder a representação do seu partido dentro da Câmara de Vereadores. Não vai esperar 120 dias para convocar o segundo suplente. Agora, vamos tratar aqui, na sua legislação, o senhor criou o Código de Ética da Câmara de Vereadores, que foi realmente importante, que regulamenta parâmetros morais e éticos para a atividade do parlamentar. Mas, a despeito desse evento, desse fato, a despeito da criação desse dispositivo legal, as cassações que se deram na Câmara se deram por falta e não por conta da aplicação do Código de Ética. Ou seja, por que não se aplica mais o Código de Ética, vereador? Vou explicar. Discutia-se a necessidade que no Código de Ética exige a assinatura, o apoiamento de 22 vereadores para representar. Mas há um artigo que diz que o Conselho pode representar quanto vereador. Mas a redação estava dúbia e o Conselho não sabia se ele tinha ou não esse poder. Então, consultado pela presidente do Conselho de Ética, a vereadora Tereza Berg, submeti à Procuradoria e agora o Conselho já tem consciência de que ele, Conselho, não precisa de apoiamento de ninguém. Ele pode representar contra o vereador. A dificuldade era essa, era conseguir as 22 assinaturas para representar contra o vereador. Agora, a própria vereadora Tereza Berger, ela enviou um projeto tentando diminuir um pouco ali o trâmite dentro do Conselho de Ética. Não sei se o senhor já tem conhecimento, se o senhor acha positivo. Na verdade, se você imaginar que vai modificar a tramitação, você vai de inconstitucionalidade e cerceamento de defesa. E isso vai terminar por gerar, em vez de você punir, você vai ficar criando mais dificuldades ainda para punir. Eu acho que nossa redação está perfeita do Conselho de Ética, o nosso Código de Ética é perfeito, não merece nenhum senão. O que tinha era essa dúvida se o Conselho poderia ou não representar. Agora que ele tem consciência de que ele tem todos os poderes, eu acho que as coisas vão se agilizar. Eu vou fazer um rápido intervalo e volto em 1 minuto. O Jogo do Poder hoje está recebendo o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Jorge Felipe.